Hoje vamos comentar sobre as rochas sedimentares vulcanoclásticas. Dentre suas características principais, elas resultam da acumulação natural de materiais vulcânicos, de explosão como mostrado na imagem, e, portanto, possui características mistas, tanto características ígneas quanto sedimentares. Possui textura clástica e estrutura deposicional. São raros em volume na crosta terrestre devido à sua instabilidade, ou seja, essas rochas são bastante suscetíveis à ação do temperismo. A deposição pode ser subaérea ou subaquosa, e as mudanças laterais de faces são resultado da transformação de fluxo, principalmente associado a fluxos de detritos que ocorrem nos flancos dos vulcões. E durante as erupções, grandes volumes de sedimentos são liberados muito mais rápido do que qualquer outro processo de produção de partículas epiclásticas. De um modo geral, são expelidos pelos vulcões materiais piroclásticos, são materiais rochosos clásticos derivados das explosões vulcânicas, e os materiais epiclásticos, que são fragmentos de natureza vulcânica, que são produzidos pelo intemperismo e erosão das rochas vulcânicas, podendo ser ou não originado de um vulcanismo contemporâneo. Quanto à classificação dos sedimentos e rochas piroclásticas, segundo Fischer, 1961, ela também é baseada na escala granulométrica de Wentworth, de 1922, semelhante às rochas sedimentares terrígenas. A tabela mostra os diferentes tipos de sedimentos vulcanoclásticos que são classificados de acordo com o tamanho do grão. Menor que 0,062 mm, os piroclásticos individuais são chamados de pó, e a rocha piroclástica resultante são os tufitos finos. De 0,062 a 2 mm, compreende as cinzas vulcânicas, que formam o tufito grosso. De 2 mm a 64 mm, temos os lápiles, cuja rocha resultante são os lapilitos. E acima de 64 mm, temos as bombas e os blocos, que formam as brechas vulcânicas e os aglomerados vulcânicos. O gráfico mostra um diagrama trilinear, onde os vértices correspondem a essas classes texturais, lápides, cinzas, blocos e bombas. No interior desse diagrama estão as rochas correspondentes às proporções desses elementos. As brechas vulcânicas são formadas por blocos vulcânicos, que geralmente apresentam-se mais angulosos, formando as brechas vulcânicas. Enquanto que os aglomerados são formados principalmente por bombas vulcânicas com tamanhos variados, desde grânulos até matacões, entremeados por uma matriz de cinzas e materiais epiclásticos. Já as rochas formadas basicamente por cinzas vulcânicas são chamadas de tufitos, e as rochas que compreendem sedimentos de tamanho lápile de 2 a 64 mm formam os lapilitos. Adicionalmente, existem rochas transicionais, como o tufo lapilito, que são rochas que apresentam proporções intermediárias entre as cinzas vulcânicas e os lápiles, e os tufo brecha, que apresentam proporções de sedimentos mais grossos entre blocos e bombas, e proporções de uma matriz ricas em cinzas vulcânicas e lápile. Já os tufitos, que são a rocha composta praticamente por cinzas vulcânicas, ou seja, sedimentos de granulometria menor que 2 mm, apresentam uma subdivisão baseada no tipo de material sedimentar existente e sua proporção relativa. Os tipos de materiais existentes nos sulfitos podem ser vidro vulcânico, cristais ou fragmentos de rocha. E os nomes das rochas resultantes são baseados na proporção desses tipos de materiais. Os fragmentos vítreos ou vidro vulcânico é formado por sílica amorfa, como mostrado na imagem, formada pela consolidação da lava durante a explosão, onde o resfriamento dessa lava é praticamente instantâneo, sendo inviabilizada a formação de cristais. De um modo geral, apresentam formas tipicamente angulosas e frequentes fraturas conchoidais, denominados de tufito vítreo. Já os fragmentos cristalinos ou cristais são formados por cristais já consolidados durante a explosão e que foram incorporados ao material piroclásticos. De um modo geral, os cristais são bem formados, euedral, mais ou menos fragmentados, e podem apresentar zoneamento composicional, denominados de tufitos cristalinos. Enquanto que os fragmentos líticos ou fragmentos de rocha são compostos por fragmentos de rochas vulcânicas que são expelidos da lava através das explosões vulcânicas.
denominados de tufito lítico. Por fim, os ignibritos são um tipo de rochas vulcanoclásticas, também denominadas de tufitos soldados. Elas são formadas quando parte dos fragmentos piroclásticos, quando depositados, estão ainda em estado quente ou de fusão, e ela ocorre deformação e soldamento devido a essa alta temperatura, originando estruturas fluidais típicas. De um modo geral, essas rochas são compostas predominantemente por cinzas vulcânicas, como mostrado na imagem, e eventualmente podem ocorrer também sedimentos maiores, como lápis, intensamente deformados e orientados. Esse tipo de rochas são formados em fluxo piroclástico de alta densidade, como mostrado na imagem animada, que se movem em altas velocidades, formado por uma parte basal extremamente quente e densa, proporção superior de temperaturas mais baixas e formadas por nuvens de cinzas e gases, que quando depositadas dão origem aos ignibritos ou tufitos soldados.